Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de revisão de artigos científicos e futuramente de livros. No vídeo de hoje, a gente vai revisar um artigo que fala sobre o impacto das métricas de código, né? Como as métricas de código poderiam ser analisadas sob um outro ponto de vista. Então, calma aí que eu vou dizer aqui o nome do artigo. Eu anotei muita coisa, então eu vou olhar para o lado aqui o tempo inteiro, que eu fiz uma super pesca para fazer, né? Pesca é como falam cola lá em Salvador, então é pesca-cola, beleza? Eu fiz uma super cola barra pesca para eu poder ir me guiando durante o vídeo, né? Porque eu anotei muita coisa do artigo, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o nome do artigo, né? O nome do artigo é SATT, né? SATT. Se liga nesse nome. Tailoring Code Metric Thresholds for Different Software Architectures. Ô louco, eu não consigo nem falar direito. Várias pessoas participaram, né? Vários autores, participaram da escrita desse artigo. Um autor em especial, né, que é um super amigo meu, que é Maurício Anish, ele é pesquisador na Universidade de Delft, lá na Holanda, e ele fez a carreira dele, né, pesquisando sobre métrica de código, né, qualidade de código. Ele estuda, por exemplo, né, coisas de data science aplicado a código hoje em dia e por aí vai, né. Esse artigo é mais ou menos de 2016, claro que algumas coisas podem ter mudado, mas podem ser diferentes hoje, mas eu achei super rico e tem várias coisas que eu quero falar para você. Então, né, como eu fiz no outro, eu vou começar explicando um pouco, né, do artigo, da estrutura do artigo, do que ele fala, e no final eu emito a minha visão, né, a minha opinião sobre o que foi estudado aqui. Então, basicamente, né, qual que é a proposta, né, qual que é a hipótese aí do artigo? Quando você pega ferramentas de análise que calculam métricas de código, né, lembrando que tem N métricas de código, eu vou deixar o link aqui embaixo para a suíte de métricas que foram utilizadas nesse artigo. Mas qual que é a ideia? Quando você vai olhar para a métrica de código, né, sei lá, nível de coesão, nível de acoplamento, né, número de linhas de código por classe, né, número de métodos por classe, número de branches, né, número de ifs, o fors, o whiles por método e por aí vai. Em geral, as ferramentas calculam números para cada uma dessas métricas. E aí, para cada classe do seu sistema, então imagina no sistema web que você tem controller, services, tudo bem que services você vai ter em outros, né? Mas você tem controller, services, entities, components, pensando aqui num sistema que usa Spring, por exemplo, né? Ou se você está lá no Android, né? Já estou aqui pegando um pouco do que eles olharam. Você tem activities, fragments, async tasks, tudo bem que eu acho que o contexto do Android mudou um pouco de 2016 para 2020, né? Talvez as análises estejam um pouco datadas aí. Mas independente do tipo aí de projeto, em geral, o que as ferramentas fazem? Elas calculam, né, um threshold, né, um limite para cada uma dessas métricas, um limiar aí, né, para cada uma dessas métricas, e aí pega todas as classes do projeto e vai assim, essa classe A, para nível de acoplamento, está acima ou abaixo do limite? Ah, tá acima, então tá ruim. Esse repository aqui está acima ou abaixo do limite para número de linhas de código, para acoplamento, para coesão? Ah, está acima, então tá ruim. E essa entidade aqui, nessa classe marcada com @entity, por exemplo, está acima ou abaixo? Está abaixo, então tá bom. Esse é o jeito padrão das ferramentas de métrica de código. O que é que o artigo propõe, né? Que essa análise seja contextualizada. Então, por exemplo, os controllers tem um estilo de vida, né? Um estilo de código, né? Diferente de services, que tem estilos de código diferentes de repositories, diferentes de entities, diferentes de components, por exemplo, num projeto que usa Spring como base. O paper, né, o artigo propõe que cada tipo de classe dessa é escrita de uma maneira diferente, justamente por conta da natureza da classe, né? Então, no controller é natural você ter alguns fluxos de navegação, por exemplo, né? O controller conhece muitas classes do sistema, porque ele tem que fazer ali, né, chamar uma, chamar outra, e por aí vai. Um service, ele cuida, né, de fluxos de negócio do sistema, assim como entities poderiam cuidar, né, de
inteligência mais bruta aí do sistema mesmo, né? Aquelas abstrações que fala assim, temos um usuário, né? Temos um vendedor, uma vendedora, temos um aluno ou uma aluna, isso ia estar lá mapeado na sua camada de model, né? Que eles falam, tudo mais. E cada uma dessas classes tem naturezas diferentes e essa natureza reflete, né, na maneira como você programa. Então ele propôs que as métricas fossem avaliadas de maneira contextual e não de maneira genérica, beleza? Essa é a proposta do artigo versus a maneira que era feita, ou que é feita ainda hoje, eu acho, né? Pelas ferramentas. Qualquer coisa vocês colaboram comigo aí no comentário. Então eu vou pegar, né, alguns números para vocês. Então a primeira coisa, né, quantos projetos eles avaliaram para tentar, né, verificar essa hipótese deles? 400 ou mais de 400 projetos. 400 projetos! Isso sim é alguém tentando achar alguma coisa útil pra gente, né? Não é alguém que está lá na sua empresa, já falei isso no outro vídeo, aqui na minha empresa a gente percebeu que desse jeito funciona bem, muito legal, né? Na sua empresa. E aí? Os caras pegaram 400 projetos, né? Então eles foram lá no GitHub, 100 projetos, né? Quais arquiteturas que eles escolheram para analisar? A arquitetura de sistemas web escritos com Spring MVC e a arquitetura de sistemas Android, né? Que é escrito, né, com ou a suíte, né, com que o Android fornecia ali em 2016, que é diferente da de 2020, né? Que eu vejo lá, por exemplo, no aplicativo da Alura, e a galera que mantém o aplicativo da Alura, né, Felipe e Thaís atualmente, usam várias coisas diferentes e muito legais, né? Primeiro que é Kotlin e não é mais Java. Já muda bastante, porque inclusive o artigo próprio fala, né, que a linguagem pode influenciar. E aí tem várias coisas que evoluíram no mundo Android, né? Então a galera, você tem as async tasks, mas a galera usa muito uma biblioteca para fazer chamada remota. Passarinhos cantando. Mas enfim, então eles pegaram dois tipos de sistema nesses 400 projetos. 100 foram aplicações web escritas com Spring MVC, 300 aplicações mobile com Android. Por que eles escolheram isso? Porque no sistema web escrito com Spring MVC é muito fácil de você identificar os papéis das classes, né? Um controller está marcado com @controller, um service com @service, um repository com @repository e uma entidade em geral que você está usando JPA e tal, né? Está marcado com @entity. E lá no Android, naquela época, uma activity, né? Você herda, né? No Android, várias das coisas eram feitas por herança, né? Você tem um activity, você tem um fragment, você tem um async task. E essas três ali compõem, né, a parte arquitetural do Android, beleza? Então foram 400 projetos aí. Sobre as hipóteses eu já falei, né? Então calma aí. Além disso, uma coisa interessante, além de fazer análise do código, né, puro e simples, eles também pegaram e chamaram especialistas nas áreas, né? Então eles chamaram 3 especialistas ali de sistemas web com Spring MVC, 3 especialistas, né, para aplicações mobile com Android. Eu confesso que eu não sei se fui chamado nisso, né? Não que eu deveria ser, mas é que eu estou tentando me lembrar, porque o Inish me chamou para fazer várias coisas das pesquisas dele, e talvez eu tenha sido uma das pessoas que emitiu opinião aqui, né? Mas eu quero dizer que minha opinião de 4 anos atrás realmente é bem diferente da minha opinião de 2020, né? O Alberto de 4 anos atrás é diferente do Alberto de 2020. E pra mim tá tudo bem isso daí. Por que eles chamaram, né, as pessoas, né, os especialistas e as especialistas para emitir opinião? Porque eles queriam, né, analisar os resultados que eles obtiveram, né? Será que as análises que eles fizeram, né, levando em consideração o lance do contexto, realmente eram esperadas por pessoas que são consideradas especialistas naquelas áreas de trabalho? Então foi por isso que eles chamaram os especialistas. Uma outra coisa importante, né? Quais métricas eles usaram para fazer as análises? Eles usaram uma suíte de métricas criadas, se eu não me engano, foram criadas por 2 pessoas que são especialistas nisso, né? Uma é Schidemer, eu não sei como é que pronuncia esse nome, e a outra é Kimmerer, é o CK. Por sinal, finalmente eu descobri, né, a origem do nome do projeto de Anish, que é o CK, que é um analisador, né, um analisador estático de código que levanta várias métricas para você. Eu deixei no link do vídeo anterior, vou deixar no link desse aqui de novo, né? Então eu vou deixar o site, né,
com as métricas da suíte desses dois ou duas pesquisadoras, ou um pesquisador e uma pesquisadora, eu não sei exatamente, para você poder olhar, né, cada uma das métricas que foram utilizadas. Então eu vou só passar um pouquinho aqui pelas seções do artigo, né, para você entender. É muito legal. Esse artigo, na minha opinião, né, tá muito bem escrito, tem muitos exemplos. Então vamos lá. Né? Então, na primeira seção, você tem lá o resumo do artigo, que é falando o lance no abstract, que é falando a proposta, né, a hipótese que ele levanta e que ele acha que é mais interessante, né, que o artigo acha que é mais interessante, dados os resultados que eles obtiveram. Na seção 2 do artigo, eles pegam um projeto base para fazer uma análise inicial. Né? Então é um projeto lá no GitHub que permite criação de planos de estudos para pessoas que querem participar de maratonas de programação, se eu não me engano é isso, né? E esse projeto tem mais de 4.000 commits, 16 colaboradores. E aí eles fizeram uma análise inicial nesse projeto para saber, né? Eles queriam ver o quê? Será que os controllers, né, fazendo as análises estatísticas deles lá, né? Será que as métricas encontradas para os controllers são realmente diferentes? Tem valores diferentes para as métricas encontradas nos services, que tem valores, aqui no projeto com Spring MVC, e tem valores diferentes para as métricas encontradas, vamos supor, nas entities e por aí vai? Sim. Nesse primeiro projeto que eles pegaram, né, no filtro inicial, sim, teve valores diferentes. Então eles foram, né, para fazer a parte, tiveram um sinal verde para fazer a parte para pegar a análise dos 400 projetos aí no GitHub para mobile e para Android. Na seção 3 do artigo ele explica, né, o background da pesquisa. Então ele vai nisso, né, quais métricas foram escolhidas, né, por que foram escolhidas as métricas da suíte CK aí, né, que são as iniciais dos pesquisadores que criaram o Schindelberg e o outro, não lembro, Kemmerer, sei lá o nome, tudo mais. E eles falam que é uma suíte com métricas muito interessantes para linguagens que suportam o paradigma de orientação a objeto, né? E é basicamente por isso que eles vão ali. Na seção 4, ele explica, né, como é que é o approach proposto pelo artigo, é isso? Pelo artigo em si. Então, é bem interessante, tem um passo a passo super detalhado, beleza? Tem duas partes um pouco mais difíceis que eles fazem ali, né? Qual que é o tipo de análise estatística que vai ser feita para maximizar, né? Para garantir ali, né, o resultado do trabalho. Então, eu acho mega interessante. Também, na seção 4 ou na 3, agora que eu estou em dúvida pela minha anotação, ele comenta, né, qual que é o outro, como, né, que ele vai derivar os thresholds aí, né, para as métricas, dado os contextos. E aí ele usa como base o que ele chama de benchmark do estado da arte, né, que é existe um outro artigo que propõe, né, a derivação desses limites aí para cada uma das métricas, e ele se baseia nesse outro estudo para fazer o cálculo das métricas do estudo dele, agora levando em consideração os contextos. Tudo bem? Eu também vou deixar o link aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, para esse outro estudo, né, de derivação de métrica, caso você se interesse pelo tema. Na seção 5 é analisado o resultado do suposto approach novo aí, né, desse approach que leva em consideração o contexto. Então ele levanta 3 perguntas aí, né? A primeira pergunta é: realmente as métricas tiveram valores diferentes em função do contexto? E aí sim, eu vou responder eu vou passar aqui, né, por cada uma das respostas aí para você. Então, a primeira pergunta, né? Então, só voltando aqui. Realmente as métricas tiveram valores diferentes em função dos contextos? Sim, pelos resultados que eles acharam. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, né? Os controllers tiveram, né, valores para a métrica de acoplamento de código muito superiores aos valores de métrica de... Meu gato está aqui pensando em pular. Você vai pular ou não? Vai pular? Então, os controllers tiveram, né, valores de acoplamento de código muito superiores aos valores de acoplamento de código para os outros tipos de classes do sistema. O que é interessante ali, né? Por que tem esse acoplamento maior? Isso está respondido eles investigam isso na segunda parte
das perguntas aí, né, que a seção 5 traz, que são as entrevistas com os especialistas. Por exemplo, tem uma outra que é as entidades, as classes marcadas com @entity em projetos web, né, demonstraram o nível de coesão muito abaixo do nível de coesão de outras classes no sistema. Por quê, né? A hipótese deles para as classes de entidade é que elas têm muito get, set. E aí, como tem muito get set, né? Get set diminui coesão, porque só para vocês entenderem, eu não sei se isso é claro para todo mundo que está vendo o vídeo, né? Para você que está vendo o vídeo no caso, como é que é calculada a base, a métrica de coesão? Basicamente é, se você tem 10 atributos numa classe, cada método da sua classe deveria usar os 10 atributos. Essa é a base da coisa, né? Quer dizer que você está super coeso. Por mais que essa coesão possa te levar a um super acoplamento também. Então, né, como você cria get e set para as classes de entidade e de vez em quando até de maneira indiscriminada, oh meu Deus, ele subiu, desculpa, de vez em quando até de maneira indiscriminada, a coesão baixa. Já no controller, né, por que o nível de acoplamento eles acham que subiu? Porque o controller conhece muitas classes do sistema, e aí de vez em quando, basicamente ele usa muitas classes, o que eleva o nível de acoplamento. Aí, eu já vi controllers que recebem 10 repositórios como argumento ali para fazer queries e por aí vai, enfim. Deixa eu pegar um outro aqui. Uma outra métrica também que eles encontraram, né, nesse lance do contexto, que é a métrica de responsabilidade por classe. Como é que eles medem, né, responsabilidade por classe, né? A sigla é RFC, acho que é Responsibility for Class. Eles pegam, né, quantos métodos estão sendo chamados a partir dessa classe. E aí, né, se sua classe invoca muitos métodos, quer dizer que ela está com o nível de responsabilidade dela está subindo, que faz sentido, né? Então eles perceberam que controllers, async tasks no Android, fragments, activities no Android, controllers, por exemplo, e services no projetos web com Spring MVC, tem um nível de responsabilidade muito maior do que a média, do que outras classes aí, como classes marcadas como components, repositories e entities. Por quê? Porque, de novo, elas conhecem muita gente. Se elas têm um alto nível de acoplamento, em geral você se acopla com quem você quer chamar método. Então, eu não sei se isso faz sentido o que eu estou falando, mas para mim, na minha cabeça, tem uma correlação aí, né, entre nível de acoplamento e número de chamadas de métodos que aquela classe faz. Beleza? Então, né, qual foi a segunda pergunta, né, que eles fizeram em relação aos resultados do approach novo, que era: as diferenças que foram encontradas podem realmente ser explicadas pelo papel arquitetural de cada classe? O que é que eles estão investigando aqui, né? Será que essas diferenças nos valores das métricas são realmente explicadas pelos papéis das classes dentro do sistema? Ou simplesmente é porque o povo não sabe programar e fez um monte de cagada? E aí, por isso que eles foram falar, né, com supostos especialistas aí. E aí, né, as explicações dos especialistas meio que bateram com os resultados que eles acharam. Então, né, para 9 das 12 métricas, né, contextuais que eles, para os valores de 12 métricas contextuais que eles acharam, os especialistas meio que corroboraram os resultados que foram encontrados. Para 3 dessas métricas, os especialistas ficaram meio espantados, né? Não entenderam muito bem por que aquilo aconteceu. Um exemplo foi: por que o nível de acoplamento de um controller tá grande? Para as pessoas que estavam respondendo as perguntas, aquilo não ficou muito claro, porque supostamente o controller deveria ser só o fluxo que deveria ser tratado no controller era um fluxo de navegação, ou seja, de redirects, né? Definição de status de resposta e tal. Por que tem tanto acoplamento, né? Enfim, ficou ali essa pergunta. A terceira pergunta que eles fizeram, a terceira pergunta que eles fizeram foi: quais são os impactos das diferenças nas sugestões, né, de número para cada métrica em cada contexto aí? Então, né, basicamente o que eles estão tentando achar é, dado que as classes têm naturezas diferentes, qual que realmente é o impacto dessa natureza para o cálculo
dos números de cada uma das métricas aplicadas ali, né, dentro do projeto. Então, para eles, realmente a natureza impacta. Essa é a conclusão, né, aí do artigo. A natureza da classe impacta no tipo de métrica que deve ser levantada para aquela classe. Então, métrica de coesão deve ser diferente. Vou pegar aqui está na minha cabeça, né? Métrica de acoplamento para controller é diferente de métrica de acoplamento para entidade, que é diferente de métrica de acoplamento para repository. Por exemplo, controller e service andaram meio pareados no projeto inteiro. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido, porque num projeto que usa o Spring MVC da vida ou qualquer framework MVC mais avançado, os controllers enxergam pouca coisa da web, né? No sentido de receber imports da web, requests, responses, cookies, headers e por aí vai, né? Eles conseguem trabalhar basicamente recebendo objetos que são de domínio mesmo, né? Ou objetos de borda que identificam parâmetros e tal, mas é tudo do seu projeto. Então, de vez em quando é até difícil para a pessoa que está programando sacar, né? O que eu boto no controle, o que eu boto no service. Eu confesso que é difícil para mim também. Não é claro, né? Mas, enfim. Então, por isso que eles andam meio pareados ali. Então, né? Indo para as descobertas do artigo, mas basicamente sim, o tipo de classe influencia na métrica que você vai levantar para aquela classe. Sim, você deveria repensar o uso de ferramentas de métricas na sua empresa atualmente, né? Eu não sei se PMD, né, ou qualquer outras aí, né? Eu esqueci o nome da outra super grande, esqueci, enfim. Se você usa ferramentas de métrica de código e elas analisam todas as classes sob a mesma ótica, talvez você esteja fazendo seus programadores e programadoras trabalharem de um jeito que é naturalmente difícil de fazer. Então talvez você esteja forçando, né, um estilo de programação num ponto do código que necessite de outro estilo de programação. Beleza? Então isso é muito legal, né? Essa é uma proposta aí, né, uma ideia que o artigo trouxe que eu acho mega interessante. O que é... Uma outra coisa que é legal, né, que ele fala assim, por que talvez você deva pensar, né, e desconsiderar o que faz a análise das métricas independente do contexto? Justamente porque pode trazer dado duvidoso, né? Você está lá forçando a linha em relação olha, o seu controle tem que ter acoplamento baixo, né? O seu service tem que ter acoplamento baixo, com o número de linhas de código Y ou Z. A pessoa começa a fazer um código, porque se você dá um direcionamento, a pessoa vai seguir o direcionamento. Talvez você comece a ter um código, né, estranho por forçar um estilo arquitetural que não consegue ser encaixado naquele ponto do sistema. Então, essa é uma dúvida, né, trazida pelo artigo que eu acho que deve ser realmente levada em consideração. Quais são as ameaças aí do artigo, né? Uma das ameaças que ele cita, né, isso não está na parte de ameaça, mas ele cita numa outra seção que eu considero ameaça, que é, por ele fazer, né, as métricas contextuais, pode cair em falso positivo, né? De vez em quando você tem um controller que é super fuleiro, mas como a métrica te libera, né, nível de acoplamento maior no controller, aquele controller está passando, né, pela sua análise. Mas o próprio artigo tende a descartar isso, porque como é que ele vai entender se o controller é fuleiro? Se os números para as métricas desses controllers ou desse controller, tiver acima dos números para os outros controllers, não para as outras classes como um todo. Então é por isso que ele descarta essa ameaça, né? Fala que é uma ameaça baixa. Sobre as métricas que foram utilizadas, né? Eles consideram que a métrica da suíte CKI são métricas que se encaixam bem para sistemas orientados a objeto, por mais que existam outras métricas de código que poderiam ser analisadas. Beleza? Uma outra coisa que eles falam aí, né, é justamente desse lance da validação que é interna aí, né? Então, qual que é a coisa aqui, né, que eu anotei, né? Será que identificamos corretamente as classes? Agora lembrei dessa parte de validação interna, por isso que eu olhei mais fortemente aqui, né? Porque eles fizeram um código para identificar as classes.
e ele acha que é razoavelmente baixo o código dele ter feito um if errado sobre se a classe é um controller ou não, porque isso é declaradamente explícito no sistema, né? Seria muito difícil se um controller no Spring MVC não tivesse annotation controller, não tivesse annotations do tipo @getMapping, requestMapping ou algo do gênero, e ele tivesse que inferir baseado na escrita do código o que é um controller. Aí talvez ficasse mais azedo. E aí, né, como me parece que vai ser frequente nas publicações sobre computação, né, talvez essa parte de validação externa, né? Será que essas descobertas baseadas nos projetos do GitHub, por sinal, né, eu não falei sobre isso, né? O filtro dos projetos do GitHub foram, né? O projeto tinha que ter no mínimo 500 commits e no mínimo 10 classes que navegassem pelos papéis arquiteturais diferentes, porque aí eles entendem que esses projetos não eram pet projects ou algo do gênero. Uma outra coisa agora aqui, né, sobre validação externa. Será que essas coisas que eles encontraram nos projetos do GitHub também seriam encontradas em projetos da indústria, né? Será que a gente fosse analisar os projetos da Kaelo Alura, né, da Nubank, enfim, né, do Banco do Brasil, do Itaú, do Quinto Andar, né, independente do sistema, será que a gente teria, né, os mesmos resultados? Então eles fizeram esse teste contra um software da indústria, acho que lá da Holanda, né, que era um software que tinha mais de 1 milhão de linhas de código escritas. E nesse software parece que os resultados foram bem diferentes dos resultados que foram encontrados no GitHub. Então realmente precisa de mais investigação. Aí, beleza? Era sobre isso o artigo, né? Deixa eu dar um pouco aqui, né, da minha opinião, né? Então tem uma coisa que é citada no artigo que ele fala assim, né? A linguagem framework pode influenciar no estilo de código que você vai produzir, né? Com certeza, né? É um inferno isso daí, né? Não, aqui, né, acho que tem coisas que são importantes, não na minha opinião, beleza? Porque eu agora estou revisando o código de pessoas que estão fazendo aplicações web com Nest.js, né, que é um framework escrito em JavaScript para rodar sobre o Node, que se assemelha um pouco a esses outros frameworks famosos MVC que a gente tem, como Rails, Spring MVC, Django e por aí vai, né, Laravel, se eu não me engano, e por aí vai. Então, né, tem alguns estudos que mostram que linguagens e frameworks influenciam no estilo de código que você vai fazer. Eu confesso para você que, do meu ponto de vista, deveria influenciar pouco. Porque, tipo assim, não importa se você vai usar Python, JavaScript, Java ou Kotlin, você vai pegar parâmetros no controller do mesmo jeito. Então, né, a função, né, o trecho de código que você vai utilizar para pegar o parâmetro, realmente para mim é um mero detalhe, né? Óbvio, né? Talvez no Spring MVC você vai criar uma classe para fazer e no Kotlin você não vai criar uma classe, ou no Python você não vai criar uma classe. Talvez você não crie, mas é um detalhe, entendeu? Tem outra coisa que ele nos cita no artigo, que é esse lance da influência da comunidade, né? Eu já vi gente falando assim, mas a comunidade de Java, de PHP, né, de Kotlin, de Python diz que é melhor você usar desse jeito. Olha, com todo respeito às pessoas que fazem parte da comunidade, né? Mas quem se importa o que a comunidade da linguagem fala? O que importa é resolver o problema do código. Realmente me faça uma garapa na hora que você for usar o argumento que a comunidade de Python diz que você não pode fazer esse if. Eu tô um pouco me lixando, na verdade é essa. Beleza? Então eu realmente acho que isso deveria influenciar pouco no estilo de nas avaliações de métrica para cada sistema que você vai que vai ser analisado. Por outro lado, tem uma coisa que o artigo traz, né, que os artigos em geral vão trazer, que acho que aquece meu coração, é que eu sou um fã de padrão. Então, o artigo questiona, né, os valores de métricas que são sugeridos pelas outras ferramentas e traz valores de métricas contextualizadas para cada tipo de classe. Mas, independente de um ou outro, apesar que eu gosto da contextualização, então já vou deixar na minha opinião, eu acho que faz sentido a contextualização, eu gosto muito que tenha um padrão. Mas um padrão que seja inteligente, né? Então quando você tem um padrão que é acoplamento de código, nível de coesão, esses padrões te dão liberdade
Para você, por exemplo, imagina que você está num padrão, numa métrica, né, que é métrica de acoplamento. Então você pode ter um controller que é um fluxo super simples, que é só salvar alguma coisa no banco de dados direto com os valores que vieram e foram validados dos parâmetros. Então a pessoa vai lá e chama repository direto do controller. Essa chamada vai passar pela métrica de acoplamento e vai passar, por exemplo, pela métrica de coesão. Por quê? Você está acoplado com talvez uma classe e se seu controller tiver uma dependência, você está utilizando ela nos métodos, por exemplo. Então, esse para mim é um padrão, né, que é legal. Então, porque eu gosto de padrões que eles direcionam o esforço, né, direcionam o trabalho, que nem eu falei antes já, e diminui, né, o tanto de coisas que você tem que pensar antes de escrever um código, porque você já está direcionado. O que eu não gosto dos padrões, quando eles não funcionam, você precisa mudar. Então eu gosto de ter padrões, não gosto de ficar preso a padrão que não seja interessante. Por isso que eles têm que ser analisados constantemente. Então, qual que é um padrão que é um cocô? O padrão que exige que você crie uma classe service sempre para executar um código que vem dentro do controller. Esse é um cocô. Porque você obriga a pessoa a criar uma indireção no sistema, sendo que você não diminui o nível de acoplamento e não aumenta o nível de coesão. Ou seja, não ganha nada. Você está só obrigando a pessoa, né, a seguir esse padrão, e esse padrão ele é espalhado pelo mercado, né? Porque eu já revisei código de gente por conta da jornada do dev, da dev eficiente, né, e tudo mais. Eu revisei código de gente de várias empresas diferentes. E um dos padrões que está estabelecido, me parece que está estabelecido na indústria, pelo menos aqui no Brasil, é esse de tudo tem service. De vez em quando aparece padrão que é você precisa herdar de uma classe na sua entidade para você não escrever ID. Gente, esses padrões de código são patéticos. Se você utilizar ele na sua empresa, eu sugiro fortemente que você repense. Porque é baseado em quê? Né? Porque no livro do DDD, ele não obriga a isso. Porque nenhuma pessoa sensata obrigaria você a fazer isso, entendeu? Mas enfim, né? Então, eu acho legal ter os padrões. As métricas de código são mega interessantes, porque elas são um pouco mais abstratas, né? Te permite flexibilidade, né? Usar o seu bom senso, e a métrica vai guiar você ali. Então eu acho interessante, né? Ou seja, ela não dá autonomia completa, porque eu também não acho que precisa, mas ela dá uma restrição inteligente para você, né? Para você poder navegar dentro dessa restrição. Sobre o lance das métricas contextuais, eu acho que faz todo sentido do mundo. Realmente, né, controllers são diferentes de services, que são diferentes de entidades, né, assim como activities tendem a ser diferentes não tão diferentes de fragments, mas muito diferentes de async tasks, e por aí vai. Então, né, nisso daí eu concordo, assim, a minha visão converge completamente com o artigo sobre o lance da contextualização. O que a minha visão não converge com o artigo é sobre quais são os limites, né, os limiares aí, né, os thresholds, assim thresholds, sei lá como é que pronuncia essa parada. O que minha visão não converge é justamente nesse lance, né, do número da métrica para cada uma dos tipos de classe, né? Vou falar agora especificamente sobre desenvolvimento de APIs, né, web, né, aplicações web como um todo, né? Pouco importa que agora se é uma API que retorna JSON para algum front-end para construir a cara da aplicação, ou se é uma aplicação web que monta o HTML, vamos supor, né, que monta a página no servidor e só responde isso para o cliente. O artigo traz, por exemplo, que as classes de controller, em geral, têm um nível de acoplamento, né? Quando ele olha para isso, né? Quando ele olha só para os controllers da aplicação, ele traz a visão que o controller tem um nível de acoplamento, por exemplo, né, mais alto do que as outras classes. E também traz o lance que ele tem, por exemplo, mais linhas de código. Enquanto que as classes de entidade, as classes do model, né, aí do seu sistema, elas têm um nível de coesão teoricamente mais baixo por conta do uso indiscriminado, talvez, né, de get, set e por aí vai. Então, é como se controller tem
superacoplamento, né? A coesão vai ficar ali ou no controller ou no service, eu não lembro exatamente agora. E a parte de modelo do sistema em si tem coesão baixa, né? Acoplamento baixo também. Então, né, essa é a visão é aí que eu não convirjo, é essa a palavra? Eu não sei. Beleza? E por que eu acho que a gente diverge aí, né, nesse ponto? O artigo, eu acho que ele tem que ser mais lógico mesmo, né? Ele construiu a opinião, o artigo constrói a sua opinião, né, baseado nos números que eles encontram dentro dos projetos que foram analisados. Então, dentro daqueles 100 projetos do GitHub usando Spring MVC, os controllers demonstraram um nível de acoplamento maior. Ponto. Então, ele sabe que a métrica para o controller tem que ser diferente. Então, é assim que eles foram derivando, né, o cálculo da métrica para cada um dos tipos de classe. E, como é um artigo científico, tem que ser desse jeito mesmo, né? Ele não poderia fazer assim. No meu artigo científico, eu, Maurício Aniche, junto com os outros 4 pesquisadores, ignoramos o que achamos e vamos dar a nossa opinião. Então, escreve um post de blog que nem eu, não um artigo científico. Por outro lado, né, eu acho que seria muito mais saudável para a indústria que independente do que os projetos no GitHub ou projeto analisado na indústria mostrem, eles e elas, né, os cientistas ali, falassem assim, olha, a gente descobriu, faz sentido pra gente que controller tem cálculos de métricas diferentes do que services, não estão no caso deles, né? Diferentes de entities, diferente de repositories, diferente de components. Mas, agora que é pra gente estar claro isso, a gente vai dar aqui a nossa sugestão de como deveria ser. Beleza? Então aí que está a minha divergência. A minha sugestão, independente de como os projetos se apresentam aí no mercado, é a seguinte. Para mim o controller não tem que ter um nível de acoplamento alto. Para mim o controller não tem que ter um número de linhas de código alto. E eu vou explicar por quê, né? E aí eu vou explicar como é que funciona a minha análise de código hoje em dia. Esse barulho é a chuva que tá rolando. Eu tô gravando, eu gravo aqui do lado de fora da minha casa atualmente, né? Esse é meu cenário padrão. E aí, bom, tem chuva, e tem barulho de ônibus e por aí vai. Então, como é que eu faço as minhas revisões de código atualmente? Eu uso muito o lance da teoria da carga cognitiva. Então, eu olho para o código e depois que ele passou pela coisa mais básica que é funcionar, né? O que é que ele tem que trazer, né, para a empresa, né, para a equipe que vai cuidar daquele código? Ele tem que ser fácil de entender. Como que um código é fácil de entender? Eu avalio ele pela teoria da carga cognitiva. Então, né, o que eu olho ali? Primeira coisa, acoplamento. Eu olho para essa métrica de acoplamento. Só que eu descarto do acoplamento tudo que é classes, né, que são do runtime da linguagem e classes que são providas pelo próprio framework. Então, por exemplo, você está usando Spring MVC, você está no controller. E aí lá no controller você usa um binding result. Para mim isso não é acoplamento. Porque o binding result é a classe que o Spring já te dá para você pegar e saber se deu pau ou não de validação. Então eu não coloco isso na minha métrica de acoplamento. Dei só um exemplo aqui. Ou por você está criando uma classe que acessa o banco de dados e lá você usa um Entity Manager. Não considero que Entity Manager deveria contar como nível de acoplamento, porque todo mundo deveria saber o que é um Entity Manager e aquilo não deveria dificultar o entendimento do código, né? Então, como é que funciona esse lance da carga cognitiva, né? Tem coisas que exigem que você pense sobre, tem coisas que não exigem que você pense muito sobre, beleza? Então, as que exigem muito tá na sua chamada memória de trabalho e as que não exigem quase nada são os esquemas que foram formados na sua chamada memória de longo prazo. Então, para mim, se a pessoa não entende, né, as classes que estão no runtime da linguagem que ela escolheu, ou as classes que são providas pelos frameworks base utilizados pelo software, para mim ela tem que estudar mais, né? Estudar e praticar de forma deliberada para entender isso, para jogar o jogo de maneira mais interessante. Então, o acoplamento para mim é só com classes que foram criadas dentro do próprio sistema. E a outra coisa que aumenta a carga cognitiva do código, né? Aumenta a sua dificuldade de entendimento é o número de ifs, elses, whiles, fors que você tem, né? As branches
que você tem aí no seu sistema. Então, acoplamento com coisas que foram criadas, mais número de branches, para mim, fala muito sobre a carga cognitiva de um código. E aí, ao contrário do que o artigo propõe, né? Por exemplo, para mim, o controller deveria ter baixa carga cognitiva. Então, né, para mim um controller deveria ser fraco, deveria ter pouco acoplamento com classes aí do sistema, né? E deveria ter uma alta coesão aí no controller, né? A coesão deveria cruzar o tempo inteiro, na verdade, né? Mas enfim. Então, né, como é que eu tenho avaliado hoje em dia? Para mim o sistema é como se fosse um funil, povo de marketing, sei lá se eu vou falar bosta ou não, mas a boca do funil é onde todo mundo meio que entra ali, né? Todo mundo deveria ser capaz de olhar para um código do controller e falar assim, entendi o fluxo. Pegou esse parâmetro aqui, processou isso daqui, né? Retornou esse status. Beleza, tá claro para mim. Se o processamento foi desse jeito, eu redireciono para essa página, se não for, eu redireciono para outra página. Fechou? Tudo bem. Então, é a boca do funil. Todo mundo deveria entender aquilo ali. E aí você vai estreitando o funil, né? Então, depois que passa pelo controle, aí sim, né? Você vai cair nos seus fluxos de negócio. Em geral, estão representados pelo seu service. Então, de vez em quando, um service pode ser composto de outros services, pode ser composto de outros repositories, vai ter um if de fluxo, né? Se o pagamento está aprovado, eu preciso mandar um e-mail aqui, né? Eu preciso retornar um objeto dizendo que está tudo bem, mande o e-mail com esse corpo, né? Ah, eu gerei um novo pagamento, vou retornar esse pagamento para que alguém continue o fluxo e por aí vai. Então, né, para mim um service está aqui, né? Está estreitando o funil, ele tem alguns fluxos ali e ele tem uma coesão alta e um acoplamento um pouco mais alto também, porque ele enxerga várias outras classes do sistema. E aí vai estreitando o funil, você vai chegar na parte de model em si, né, que são, em geral, nos meus sistemas e nos sistemas que eu reviso, eu sugiro que sejam representados pelas classes anotadas ali, né, com @entity, por aí vai. E ali você vai encontrar classes que ela tem baixo acoplamento, porque ela geralmente enxerga só atributos que são de tipos que são nativos da linguagem e tem alguns outros atributos que foram criados, que são tipos do seu sistema, então ela vai variar entre baixo e médio acoplamento e deveria ter coesão altíssima, né? Então como é que você faz isso, né? Você não vai criar getSet para tudo, você só vai criar o getter que é para ser usado. O getter vai baixar a coesão? Vai, mas aí getter nas ferramentas de métrica mais espertas já é descartado em relação à coesão, né? Setter, aí o setter deveria, né, ter um peso diferente. Você tem a atualização parcial do objeto, se não tem setter. É isso. Então, né, para mim, você vai estreitando o funil e aí você vai aumentando, né, o nível da carga, a carga cognitiva necessária, né, o nível de esforço necessário para entendimento, que você vai tendo lógicas mais difíceis. E tá tudo bem, porque no ponto de entrada o fluxo está muito nítido. E se seu sistema tem inteligências, elas vão ter que serem expressas, sei lá, em outras partes do sistema e é natural que nessas partes a carga cognitiva suba um pouco. Os números eu não sei ainda, eu estou buscando eles nas minhas revisões, mas esse é o guia que eu reviso o código do povo, né, na jornada do Eficiente, dentro do grupo Caio Malura, nos meus códigos, né, e por aí vai, beleza? Então eu queria fechar, né, com essa minha análise aí. Eu espero que o vídeo tenha sido legal, né? Que o conteúdo tenha sido interessante para você. Vamos que vamos. Muito obrigado por ter ficado comigo. Falou!